A história dos povos mostra que muitas guerras aconteceram por causa do fundamentalismo religioso. Possivelmente no século XX, a mais importante foi a Guerra Cristera no México, com 90 mil mortos. Era a religião católica atrasada, fundamentalista, espanhola, que se levantou contra um Estado que vinha da Revolução Mexicana. Isso pode ocorrer em qualquer lugar da América Latina, sempre quando estas religiões, como ocorre hoje no Brasil, juntas numa bancada, passam a interferir diretamente nas pessoas, como elas devem se comportar, como devem votar e como devem atuar politicamente. A bancada evangélica, seja numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, é um câncer que precisa ser extirpado para que nós salvemos este capitalismo que está aí. Porque o que vem com essas bancadas é um enfrentamento contra a sociedade organizada. E esse enfrentamento, a história tem mostrado que se ele prospera, ele é violento e será violento. Porque aí a razão desaparece e entra a fé. E esse Estado é laico. O que deve predominar é a razão e não a fé. Por isso esses pastores, que nós poderíamos citar alguns como Silas Malafaia, Apóstolo Valdomiro, Edir Macedo, Marcos Feliciano, Magno Malta, Marcelo Crivella, são um escândalo para a sociedade brasileira. Os povos que se organizem, que tenham consciência e que ponham essas pessoas na lata do lixo da história, porque eles são perniciosos para a democracia burguesa. Estou falando para a democracia burguesa. Eles levam ao enfrentamento. Você viu que o Museu Nacional de História do Rio de Janeiro queimou, virou cinzas. Qual foi a atitude do prefeito da cidade, Marcelo Crivella? Só faltou comemorar porque lá havia múmias. E múmias não são sagradas para ele. São coisas pagãs. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje na história do Brasil e com essas bancadas, porque, escuta, vamos aprender com o passado. Os erros do passado têm que nos ajudar a evitar os conflitos do futuro. Se você não entende o que aconteceu ontem ali no vizinho México, com 90 mil mortos, você pode estar repetindo algo que pode aparecer por aqui. Por isso, aquilo que eu dizia antes, a religião, Beatriz, é importante quando ela ajuda a pessoa a se libertar. Certo. Quando ela te dá um código de ética, de moral, de solidariedade, e te ajuda a viver melhor. E te dá uma perspectiva além dessa vida. E é um direito isso. A razão, né? Claro. Agora, quando entra o pastor determinando o teu comportamento e cria um fanatismo, isso é muito perigoso para a sociedade. Por isso, temos que combater essas bancadas evangélicas em nome da democracia burguesa. Nem falo do socialismo. Basta ver alguns comícios que aconteceram no Brasil agora, de um candidato à presidência da República com bandeiras de Israel. Por que tem bandeira de Israel? Porque Israel se considera o povo eleito. O pastor aqui acha que ele foi escolhido por Deus e é ele que vai tangenciar o rebanho. Isso é perigoso, gente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é brincar com fósforo perto de latão de gasolina. Quando pega fogo, você vai ser o primeiro a ser queimado.